Então, pessoal, agora a gente vai ver, né, um dos resistores variáveis aí, né, o termistor, que a gente chama de resistor térmico, né? São resistores sensíveis à temperatura, né? Então existem basicamente dois tipos de termistores, né? O tipo NTC e o tipo PTC, né? O tipo NTC vem da sigla em inglês, né? É Negative Temperature Coefficient, né? É termistores cujo coeficiente de variação de resistência com a temperatura é negativo. Então a resistência diminui com o aumento da temperatura. Então, conforme a temperatura externa do componente aumenta, a sua resistência interna diminui. E o tipo PTC aqui, que também vem do inglês, né? Que é Positive Temperature Coefficient, né? Termistores cujo coeficiente de variação de resistência com a temperatura é positivo. Então a resistência aumenta com o aumento da temperatura. Então a temperatura externa aí do componente aumenta, sua resistência também aumenta. Então há esses dois tipos aí, NTC e PTC. Então você sempre vai lembrar aqui, ó, se você vê o N é de negativo, então aumenta a temperatura externa, diminui, né, cai a resistência interna, né? Aumenta a temperatura externa, né, aumenta aqui, ó, a sua resistência interna. Simbologia que a gente vai ver e encontrar em circuitos elétricos aí, né, nos nossos esquemas. Então são basicamente esses três tipos, né? O mais utilizado é esses dois de cima aqui, ó, né, o NTC e PTC. Geralmente vem do jeitinho que está aqui, ó, né? Tipo um resistor aí com um traço na diagonal escrito NTC ou PTC. Esse tipo de baixa aqui dificilmente você vai ver, mas se você encontrar, né, ele não vem especificado aí se é NTC ou se é PTC, né? Ele vem do jeito que está aqui, ó, mostrando que é um resistor variável, né, com a seta aqui na diagonal, e é do tipo coeficiente de temperatura, né, com a unidade aqui de temperatura que é grau Celsius. Os tipos de termistores aí PTH, né, que é os componentes que soldam por baixo da placa, né, os componentes comuns aí, os grandes, né. A gente vai ter aqui do lado esquerdo a imagem que eu coloquei para vocês. Tem os tipos termistores aqui, parecendo capacitores cerâmicos, né? Eles são de pastilhas cerâmicas, né? Geralmente vem escrito aqui no componente se é NTC ou PTC, e aqui embaixo aqui sua tensão de trabalho e a composição do material que ele foi confeccionado. Você vai encontrar também esse tipo de termistor aqui, ó, ele é pretinho, né? Ele é um termistor de gota de vidro, que a gente chama, né? E a gente vai ver também o tipo barra aqui, ó, que ele parece um bujãozinho aqui, também é de vidro, né? Ele é bem pequeno, aqui na foto aqui tá maior, mas ele é pequeno também, né? E aqui a ilustração deles aqui, né? O termistor de disco, o de barra e o de gota de vidro, né? E a simbologia aqui do termistor. Então aqui identificando aqui o valor, né, de um termistor PTH. Então geralmente aí, né, os termistores PTHs aí, né, em placas comuns aí, nessas placas grandes, né, ele vem escrito aqui no seu corpo, né, o valor e o tipo, né. Então nesse caso aqui, ó, NTC é o tipo do termistor, né. Então quer dizer que conforme a temperatura aumenta, a temperatura externa aumenta, né, como ele é NTC, a sua resistência diminui. Beleza? Esse 5D aqui, né, especifica o tamanho dele, né, que quer dizer se ele é grande, médio ou pequeno. Então 5D especifica o tamanho, né, e o tipo de material, né, que ele foi confeccionado aí em sua composição, né. Pode ser cerâmico, poliéster, tem vários tipos, né. E esse 20 aqui, ó, é a tensão nominal de trabalho em volts. Então ele pode atingir aí, trabalhar até 20 volts, né? Se você colocar no circuito aí para mais de 20 volts, né, o componente aí se rompe, né? Se queima, ele já não trabalha legal. Então esse é a especificação do fabricante. Então aqui são os termistores tipo PTH,
né, que eu consegui encontrar aí em placas. Esse daqui do lado esquerdo aqui é de um tablet da Multilaser, né, o Thermistor tipo barra. Essa foto eu que encontrei, né, num tablet da Multilaser. Esse Thermistor aqui tipo barra, ele está na linha que controla a luminosidade do LCD. Então essa linha que controla a luminosidade do LCD, ela tem uma tensão meia alta, né, acima de 15 volts, aí chegando a 25 volts. Então há tablets aí em que colocam um termistor aí para poder proteger a linha contra sobreaquecimento e não deixar queimar o LCD, né? E desse lado aqui eu tenho uma plaquinha também. Eu não sei para que serve, mas tem um termistor aqui na ponta, ó, do tipo gota de vidro, né? Geralmente o tipo gota de vidro ele não vem especificado o valor dele aqui, e nem se é NTC ou PTC. Então você vai ter que fazer o teste aí com o multímetro para poder saber, né, qual tipo de termistor que ele é. E o termistor ele serve tanto para proteção contra sobreaquecimento, mas também dá para você usar ele como sensor, né? Então vamos supor, se essa plaquinha aqui tivesse interligado uma sirene, né, e colocado aí num determinado local, quando pega fogo no local, então a temperatura aí das chamas vai alterar sua resistência e faz com que ele acione aí uma sirene, ou liga algum disjuntor aí, faz acionar aí uma parte aí, né, de hidráulica que faz apagar o fogo aí com água. Então ele tem várias finalidades, né? Aqui eu também encontrei aqui, né, outra imagem, o termistor tipo PTH, né, ele trabalha aqui em conjunto com componentes aqui de alta tensão. Então é um termistor de disco, né, e ele é usado com proteção isolante. Pode ver que ele tem uma borracha aqui em volta dele, porque ele trabalha com altas temperaturas, né, em locais aí de alta tensão. Então ele trabalha aqui em conjunto com o relé. Então, para não afetar os demais componentes devido à alta tensão e temperatura, então coloca-se ele envolvido aí com proteção isolante. Então as aplicações aí, né, do termistores, né, existe vários tipos de aplicações aí no termistor. Então alguns termistores aí podem servir de proteção contra sobreaquecimento em um circuito, né, limitando a passagem da corrente elétrica quando determinada temperatura é ultrapassada, né? Então, dependendo da temperatura externa aí, ele diminui ou aumenta a sua resistência protegendo o circuito, né? Como por exemplo, aqui, ó, coloquei para vocês a utilização em placas de computadores junto ao processador, né? Que quando atinge uma certa temperatura, automaticamente varia sua resistência e aciona o cooler, né, para refrigerar o processador. Então vou mostrar para vocês aí na videoaula no real que embaixo do processador geralmente vem um termistor do tipo gota de vidro, né? E geralmente é o tipo NTC. Então conforme a temperatura do processador aumenta, né, ele reconhece essa temperatura aí, diminui sua resistência interna e aciona o cooler para poder refrigerar o processador, né, e não deixar ele queimar, né, ou fazer o computador desligar ou danificar mais ainda, né? Outra aplicação aí seria a nível industrial, pessoal, a nível industrial, né, onde a medição de temperatura, principalmente em motores, né, motores industriais aí, seria essencial, né, a fim de não obter uma variação de corrente em função da temperatura, né, e com isso afetar o rendimento do motor. Você tem um motor lá industrial, que ele fica o tempo todo ligado, né, e como vocês sabem, o motor ele aquece, né, conforme ele está em rotação lá, ele aquece devido ao efeito Joule. Então isso pode afetar diretamente no rendimento do motor. Então para isso a gente usa o termistor aí, que controla essa temperatura e as variações de corrente aí, para poder não afetar o rendimento do motor. Beleza? Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês aqui, né, os termistores aí SMD, né, que a gente
pode encontrar em placas eletrônicas, né? Eu tenho alguns exemplos aqui de imagens de termistores SMD. Dificilmente aí em placas de celulares e tablets você vai encontrar termistores hoje em dia, né? Você encontrava aí até nos aparelhos mais antigos, mas nos aparelhos mais recentes aí dificilmente você vai estar encontrando aí termistor, né? Porque geralmente aí os componentes que mais esquentam na placa, né, processador, memória, né, o gerenciador de energia, né, alguns modelos aí já tem, como se diz assim, um termistor embutido neles, né? Eles mesmos já conseguem identificar a própria temperatura, né, e avisar aí o software que alguma coisa está aquecendo muito, que é para desligar o aparelho, né? Ou até mesmo o aparelho nem chega a funcionar. Então o próprio componente aí, o circuito já tem integrado esse sistema. Então o termistor aí está saindo, né, nessa parte eletrônica de nanoeletrônica, né? Principalmente celulares e tablets, não está sendo muito usado. Mas eu até encontrei aí um modelo para a gente poder estar observando, que é o do celular Corby, né, que é um celular mais antigo aí, que é o S3650, né? Eu até encontrei um termistor aí na linha do processador, né, mais à frente aqui eu vou mostrar para vocês. Mas se vocês encontrarem aí um termistor SMD em outros tipos de placas eletrônicas aí, sem ser celulares e tablets, você vai encontrar esses tipos aqui, ó, né, esse mais verdinho, né, esse outro aqui quase branco, né, é um cinza bem clarinho. Então coloquei embaixo aqui, ó, né, esse tipo confunde com bobinas, esse aqui confunde com um fusível, né, até mesmo com capacitor. Você vai encontrar aí capacitores dessa cor. Esse outro aqui confunde com varistor também, que você pode encontrar dessa cor, né? Esse aqui com fusível também, tem fusível que tem uma letra em cima, né? Ou um número, né? O 0, uma letra em cima. Esse daqui confunde bastante aí com resistor e varistor, né? Principalmente pelo formato dele mais gordinho, né? E pela cor. Então confunde bastante aí com resistor e varistor. E esse último aqui confunde também com cristal, né? Aquele cristal oscilador aí, que sempre trabalha junto aí com processadores, com gerenciador de energia. Então ele contém no seu interior aqui, ó, um termistor, né? Conforme a variação de temperatura dessa placa externa aqui, né? Ele alterna sua resistência interna. Aqui, como eu disse para vocês, o celular Corby aí da Samsung, o S3650, ele tem um termistor bem aqui na linha do processador. Então dificilmente você vai encontrar, mas nesse aparelho eu encontrei, né, um termistor aí vasculhando nos esquemas elétricos aí. Então eu encontrei esse aparelho, foi o único que eu encontrei um termistor, né? Agora o próximo componente que a gente vai ver, que é o varistor, esse daí você encontra bastante, né? Varistor, todo tipo de aparelho, até os novos agora você vai encontrar muito, né? Já o termistor é bem pouco, mas se você encontrar, né, às vezes se ele tiver com problema ou queimado, né, aterrando, né, a corrente aí por terra, ele vai parar todo o processador, né, e acaba parando o aparelho inteiro, né, matando o aparelho inteiro. Às vezes você acha que até outro componente vai ver, né, é um único termistor aqui que está causando esse problema. Então ou você tira ele, que geralmente ele é ligado em paralelo, né, ou você substitui ele. Beleza? Então observação, né, importante aí, como eu disse antes, né, são muito raros aí os aparelhos celulares ou tablets, né, de hoje em dia que utilizam o termistor, né, na função de proteção contra sobreaquecimento. Né, nos aparelhos atuais aí os próprios CI já incorporam essa tecnologia, né, na sua estrutura interna. Então não precisa mais de termistor, né, e através da interface com o software já identifica o aquecimento e interrompe aí, né, a ligação do celular, né, a energia que está passando em certa parte da placa, o funcionamento do aparelho,
né? Então já vem incorporado aí nesses aparelhos novos aí, né, em sua estrutura, né, o próprio Thermistor. Então as formas de testar aí usando o ohmímetro, né, não é tão difícil não, pessoal, né? Você vai colocar na função, né, o seu multímetro na função de ohmímetro, né? Geralmente a gente coloca em escala de resistência aí de 2K, 20K, né, para poder fazer o teste do Thermistor, né? E a hora que você colocar lá nas pontas de prova em paralelo com o componente, né, também quero observar que não tem polaridade, então você pode colocar em ambas os contatos aqui do componente que não tem polaridade, né, não tem esse problema. E a hora que você colocar, você já vai aparecer uma resistência, né, conforme a temperatura ambiente aqui, ele já vai te dar uma resistência. Então para você fazer o teste, né, ou você pega algo que aqueça ele por fora. Então conforme ele vai aquecer, ele vai alterar, né, a sua resistência interna. Então se for do tipo NTC, ele vai diminuir, se for do tipo PTC, ele vai aumentar. Então você observa aqui no visor do multímetro, né, essa oscilação aí da resistência. Aí você consegue saber se o Thermistor tá bom ou não, né? No caso, se ele tiver, né, queimado, né, então vai dar aqui ou zerar, né, totalmente zero, né, ou vai dar 1 aqui no visor. Então ele está em aberto, né, está queimado. Beleza, pessoal?